E aí, galerinha, beleza? Fala, galera, tranquilo? Vamos continuar falando sobre os modelos atômicos, agora sobre o modelo de Thomson. Deixa que eu falo tudo e vem vinheta. Galerinha, o Joseph John Thomson, conhecido como J.J. Thomson, ele começou a sua teoria com base no tubo de raios catódicos, que o tio Soneca vai falar um pouquinho para você. O negócio é que, em um contexto histórico da época, estava sendo descoberto a energia elétrica. A energia elétrica que a gente conhece hoje aí, que chega a energia na sua casa para carregar o seu aparelho celular, ou então você está vendo a gente através de algum material que é baseado numa energia elétrica, graças a grandes cientistas como Nikola Tesla, como o Thomas Edison e tudo mais. Agora, o J.J. Thomson, ele precisava entender o que era essa coisinha chamada de eletricidade, ou então ele denominou-se essas carguinhas pequenininhas como elétrons. Aqui foi a primeira vez onde a gente escuta a palavra elétrons, e quem batizou isso foi justamente o nosso J.J. Thomson. Agora, qual que era a teoria dele, né? Que átomos são esferas positivas com partículas negativas encrustadas. É como se fosse esse componente aqui, ó, um componente onde está cheio de partículas positivas e as carguinhas negativas encrustadas nele. Então quer dizer que o átomo aqui agora ele já é divisível, que é diferente do átomo de Thomson. Como o tio Soneca falou na última aula, a ciência ela pode refutar outras teorias de acordo com os padrões estabelecidos da época. E agora o tio Soneca vai te mostrar como funcionou esse experimento. E logo em seguida eu volto para te fazer uma semelhança sobre esse modelo atômico. Então, galerinha, com a descoberta de eletricidade, um cientista chamado Crookes, ele criou um tubo de vidro. E nesse tubo de vidro ele colocou aqui dois eletrodos. Eletrodos seriam materiais condutores de eletricidade. E aqui ele ligou uma bateria de alta voltagem que ele conseguiu na época. Na hora que ele ligava uma bateria de alta voltagem com polos separados, surgia uma luminosidade do polo negativo em direção ao polo positivo, quando aqui dentro tinha um gás rarefeito. O que é um gás rarefeito? É um gás sobre a baixa pressão, certo? Então, tirei quase todo o gás que tem aqui dentro, ampolinha de vidro, surge uma luz do polo positivo em direção ao polo negativo. É bem semelhante a essas lâmpadas que a gente tem hoje em dia, compridas, com um polozinho de cada lado, só que essas lâmpadas que a gente utiliza hoje em dia, ela não tem gás rarefeito. Ela tem bastante gás lá dentro, então ela emite bastante luz. Essa ampola de Crookes é um pouquinho diferente porque ela tem um gás rarefeito e aí a luz surge um feixe de luz do polo negativo em direção ao polo positivo. Depois vou pedir para o meu produtor colocar aí no vídeo uma imagem dessa ampola de Crookes, beleza? Agora, experiências feitas com essa ampola. Qualquer material que formasse os eletrodos, o raio que surgia aqui dentro era o mesmo, um raio esverdeado. Qualquer gás que tivesse lá dentro, o raio que surgia era o mesmo. Então, independe do material. Se independe do material, esses raios aqui, ó, eles estão presentes em toda a matéria. Qualquer material que você colocar lá dentro, ele vai formar os mesmos raios de cor esverdeada. Primeira conclusão aqui, ó, de Thomson, a partir da ampola de Crookes. Qualquer material forma os raios que foram denominados de raios catódicos. Segunda experiência. Coloquei uma placa negativa aqui e uma placa positiva aqui. Esses raios, eles desviavam em direção ao positivo. E como você já deve saber, os opostos eles se atraem. Se o raio catódico ele é desviado em direção ao polo positivo, significa que eles possuem carga negativa. Então, ó, segunda conclusão, os raios catódicos têm carga negativa. Terceira parte,
ele colocou aqui dentro uma espécie de um moinho, certo? Uma hélicezinha aqui, quase sem atrito. Quando os raios catódicos batiam nessa hélice, ela girava. O que isso significa? Bom, se os raios catódicos fossem apenas uma luminosidade, imagine eu pegar uma lanterna e acender na direção da minha mão. Essa lanterna, a luz vai bater na minha mão, mas ela não vai se movimentar. Agora pega essa lanterna e joga na direção da minha mão. Na hora que a lanterna bater na minha mão, ela vai realizar uma força sobre minha mão e minha mão vai ser empurrada para trás. Se o nosso moinho aqui rotacionava, significava que o raio catódico ele não era formado apenas por uma luminosidade. Ele era formado por partículas. E essas partículas geravam força sobre o moinho e provocavam a sua rotação. Então, terceira conclusão, eles são corpusculares, eles são corpos, eles são matéria, eles possuem massa. Então vamos pensar o seguinte, ó. Existe uma coisa que está presente em toda a matéria, que tem carga negativa e que tem massa. Existe uma coisa que está presente em toda a matéria, que tem carga negativa e tem massa. Essa coisa foi chamada de elétron. E como toda a matéria é formada por átomos, o Thomson descreveu o elétron como pertencente ao átomo. Então a gente agora tem a ideia de que o átomo é uma esfera, só que é uma esfera de carga positiva, e dentro dessa esfera com carga positiva existem esferas menorzinhas, pequenininhas com carga negativa, que ele denominou elétron. E eram as partículas menores do que os átomos, que poderiam ser retiradas ou adicionadas em átomos, tornando eles não eletricamente neutros. Conseguiram entender? Então, a partir dessas experiências, a gente vai entendendo melhor como que forma, como que funciona um átomo, certo? Mas ainda não temos uma ideia real de se o átomo é exatamente isso. Porque a gente fez experiências para tentar explicar o átomo, mas nunca vimos ele. Então, galerinha, o seguinte, para ficar mais fácil da gente comparar com o dia a dia nosso, você vai se perguntar, onde você já comeu um pudim de passas? Você já viu um pudim de passas? Isso é uma cultura inglesa, uma cultura onde lá eles tomam um chazinho e comem um pudim de passas. Exatamente, mas o pudim de passas dele lá não é igual esse pudim nosso de padaria, não. Ele é semelhante mais a um panetone, certo? Isso mesmo. Aquele bolinho fofinho. E que tá cheio de frutinhas cristalizadas. Lá isso seria mesmo. mais umas passas. Né? Isso mesmo. Pra gente aqui, talvez que seja mais o nosso contexto, seria mais uma melancia, onde nós temos aquela massa vermelha, que seria uma massa positiva, e as sementes incrustadas dentro da melancia seria a parte negativa. Isso ficaria mais fácil de você entender como se assemelha o modelo de Thomson. Entenderam, galera? Então, ó, lembre-se de entrar no nosso Instagram, @Química Simples, e lá você vai ter várias dicas sobre conteúdo, né? Isso mesmo. Dicas de estudo. Vamos deixar ele dar o print? Dá o print. Dá o print.